Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Lug Invest. Hoje vai ser o nosso primeiro vídeo do canal, um vídeo muito importante, um vídeo que eu vou mostrar para vocês como eu bati os 60k investido, como que eu fiz isso em 3 anos, as dificuldades que eu passei, os objetivos que eu cumpri aos poucos, eu vou mostrar tudo para vocês, um passo a passo. A ideia desse vídeo é começar uma série no canal, tá? Do zero ao 1 milhão de reais investido na bolsa em específico, para vocês verem como que funciona, como que é certinho, e eu vou estar colocando todos os resultados para vocês. Então, se vocês gostam desse vídeo, já deixa o like, ativa o sininho, se inscreve, que mais para frente eu vou fazer muito mais conteúdo sobre isso, sobre atualizações da carteira, como que a minha carteira está fluindo, se está indo bem, se está indo mal, os riscos que eu estou tendo, os retornos que eu estou tendo, as evoluções que eu estou tendo, tá bom? É mais para vocês acompanhar de forma geral, porque todo mundo fala sobre investir, como que é, só que ninguém tem muitos exemplos. Então eu vou passar aqui para vocês um exemplo próprio meu, da minha própria vida. E eu vou contar para vocês como é que eu fiz para chegar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Hoje eu estou atualmente com 60.197,93 reais, sendo 170 de lucro que é não investido. Por exemplo, é um dinheiro que eu posso tirar aqui, que não tá em ação nenhuma. Vamos lá. Essa é a minha carteira atual, tá? Essa última atualização foi dia 9/11/2025. E hoje é dia 9/11/2025, tá? Como está a performance da minha carteira? Hoje, essa linha amarela aqui é a minha carteira e a linha verde é o CDI. Hoje a performance está legal até, eu diria, porque ela não está muito abaixo do CDI, sendo que teve picos aqui que ela já até passou o CDI, voltou, passou de novo, voltou. Mas teve uma época aqui que ficou bem abaixo do CDI. Esse gráfico aqui, galera, ele é de 2024, 2025 só. É só. Bom, é isso. Eu tenho só essa demonstração aqui de 2024 para 2025, porque antigamente, antes de 2024, eu não usava a XP como corretora. Eu trabalhava com a Nubank, com a Nuinvest especificamente, e comprava minhas ações por lá e tudo mais. Aí eu transferi tudo para cá, para XP, porque eu achei melhor, achei mais confortável e achei mais seguro de certa forma, né? Aqui, como está dividida minha carteira? Minha carteira está dividida em 76,6% de fundos imobiliários e 22% em ações. Ah, mas por que que tá isso desse jeito assim? Gente, isso daqui foi o meu objetivo. Quando eu comecei a investir, eu queria ter dinheiro passivo. Então, por exemplo, eu queria receber todos os meses. Então, o meu foco sempre foi fundo imobiliário. O que eu fiz? Comecei investindo em fundos imobiliários. Por isso que tem mais fundo imobiliário do que ações. Hoje, meu foco está começando a mudar. Porque eu quero crescimento de patrimônio, não quero mais crescimento de rentabilidade todo mês. Eu quero crescimento de patrimônio. Então, tá 13 mil só em ações e 46 mil em fundos imobiliários, tá? Quando você for investir, quando você que está me assistindo for investir, você tem que especificar o seu objetivo. Se você quer receber todos os meses, ter pouca variação na carteira, né, que também é a mesma coisa, não sobe tanto, não tem tanta valorização igual as ações, é fundo imobiliário. Se você quer aumentar patrimônio e ganhar dinheiro ao longo prazo, nesse caso seria ações. Vamos para B3. Esse daqui é a minha B3. Se vocês quiserem ver a sua rentabilidade, né, diretamente pela B3, porque aqui tem tudo. Aqui é um geral que vai entrar todas as suas
carteiras de todos os seus bancos, de todos os seus tipos de investimento, todos os investimentos que você fez em outros bancos e tal, tá tudo aqui na B3, tá? Eu vou deixar o link na descrição para vocês poder analisar o de vocês também, tá? Porque aqui é separado por CPF, tudo, cada um tem o seu, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Na B3 tá R$ 60.700, é a mesma carteira, tá? Válido até dia 7/11/2025, tá? Então, foi até o dia da sexta-feira passada. Ele não atualizou ainda por dois motivos. Porque a última atualização foi dia 7, tá? Uma sexta-feira. E a próxima atualização vai vir só na segunda-feira. Porque eles trabalham desse jeito, segunda a sexta. E é sempre no período de trabalho, das 9 às 5 da tarde, se eu não me engano, tá? Vamos lá. Minha carteira. XP Investimentos, que é o que tá lá, os R$ 60.000, tá? Tem um pouco na no Invest, que foi um tesouro direto que eu fiz, ó. E tem um pouco no C6 também, que foi de um cartão de crédito que eu decidi colocar lá, que aí transforma os seus investimentos em cartão de crédito. Basicamente isso. Mas são pouquinha coisa, então não estou considerando isso daqui, tá bom? Sendo esses dois aqui, renda fixa, tá? 47.000 em FIIs, 13.000 em ações, o Tesouro Direto e o CDB. Ah, Lucas, mas você só tem investimento em renda variável. Sim. Por quê? Porque foi escolha minha. É o meu tipo de perfil de investidor, tá? Quando você for investir, o certo seria você ter uma reserva de emergência, que no caso eu também tenho uma reserva de emergência, só que não está contando aqui, tá? Porque não foi não coloquei investimento ainda, a reserva de emergência. Mas é importante que você tenha sua reserva de emergência e separado o seu patrimônio investido, tá? Porque qualquer coisa que possa acontecer, você tira da sua reserva de emergência e não do patrimônio investido, tá? E qualquer oportunidade que possa surgir para você como investidor, você possa comprar mais FIIs ou mais ações, dependendo do que surgir para você como oportunidade. Então, é importante que você tenha pelo menos 10% da sua carteira como reserva de emergência. Descendo aqui, a gente vai ver meus proventos recebidos, meus ganhos que eu recebi mensalmente durante todo esse período. Aqui, ó. Esse foi o período que eu comecei a investir, pessoal. Ah, mas como assim, Lucas? Vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu comecei investindo muito, muito pouco, muito pouco. Eu lembro que eu tinha comprado uma ou outra ação, só que eu não entendia nada e eu acabei errando porque eu comprei aleatório, sem estudar, sem fazer nada. O que eu fiz depois? Eu comprei um curso, Hoje ele não está mais disponível na internet, mas ele foi de extrema importância para mim. Porque a partir desse curso eu comecei a estudar muito sobre ações e fundos imobiliários. E a partir daí eu comecei a investir muito, tá? O meu primeiro rendimento foi em outubro de 2022, me rendeu 1,53. Cara, quando caiu isso daqui na minha conta, eu fiquei tipo, meu Deus, cara, não é possível. Tipo, era 1,53 limpo que eu podia pegar e gastar, tá ligado? Eu falei, meu Deus, revolucionário. Isso aqui foi muito, acho que foi uma época muito especial pra mim. E eu contava isso aqui pros outros e os outros falavam assim, nossa, mas você ganhou R$ 1 só, caralho. Eu falei, ah, mas porra, tipo, foi sem eu fazer nada, tá ligado? Tipo, que é o que eu prego aqui nesse canal, sabe? Tipo, a ideia é que você seja livre, não que você fique trabalhando por dinheiro, tá? E esses 1,53 aqui foi o máximo. Eu falava, meu Deus do céu, que doideira. Em novembro eu tinha investido bem mais. Porque depois que eu vi que realmente funcionava e que realmente era um negócio, né, um tanto quanto seguro, eu resolvi investir mais. Acho que aqui eu já tava com dois.
acho que eu tava com uns 2 mil investido mais ou menos. Em dezembro de 2023 ganhei 26.099, tá? Aqui eu já tava investindo pouco a pouco, eu já não tinha colocado essa pedrada aqui igual eu coloquei em novembro. Aqui eu já tava começando a investir, separando meu salário para investir, entendeu? Como que eu fiz essa separação de salário? Na época eu ganhava de certa forma bem, mas não me impedia de, caso eu não ganhasse bem, de investir também, que da forma que eu fiz funcionava. O que que eu fiz? Eu sempre separei 35% do meu salário para investimentos. Isso dava em média uns R$ 1.100 mais ou menos, tá? Isso ainda assim pagando conta e as coisas aqui em casa e comida e saindo e essas coisas. Então, sempre investi R$ 1.100 por mês, todos os meses, sem errar. E eu procurava sempre fazer isso dia 1, dia 1, dia 1 de todo mês. Não deixava passar até o quinto dia útil, alguma coisa assim. Eu sempre fazia sempre dia 1. Normalmente, era assim que eu sempre investia. Dezembro de 2022, R$ 26. Ó, R$ 31, R$ 31 em janeiro, 48 em fevereiro, 60 em março, 75 e 30 em abril e 78 em maio. Isso daqui foi até maio. Nessa época aqui, se eu não me engano, eu já tinha uns 7 mil investido. Nessa época aqui. Uns 7 ou 8 mil investido. Tá? Que me gerava esse valor aqui por mês. Isso aqui, pessoal, é dinheiro que eu posso gastar. É dinheiro que eu podia gastar. Tipo, eu sempre retirava e gastava. Era sempre um dinheiro que eu pegava e gastava. Seja para pagar conta ou para comprar alguma coisa para mim, tá? Vamos ver. Novembro de 2023. Novembro de 2023. Então, 75, 78 em maio, 96 em junho, 95 em julho, 108 em agosto, 141 em setembro. Existem quedas, tá vendo? Por exemplo, de junho para julho, teve uma queda aqui de R$ 1, né? No caso, ganhei menos em julho. Mas existe isso em fundos imobiliários. Existe essa queda, às vezes, em proventos que você vai receber, tá? 108 em agosto, 141,90 em setembro, outubro, novembro, eu já estava ganhando R$ 150 praticamente sem fazer nada além de investir. Investir da forma correta, tá? E de certa forma com segurança, que foi o que eu aprendi. Vamos continuar vendo aqui, dezembro. Em dezembro eu ganhei 220 porque eu tinha investido mais em novembro. Eu acho que eu tinha ganhado 13º, alguma coisa assim. Eu tinha investido mais em novembro. E em dezembro eu tinha ganhado 220 porque eu tinha feito um aporte muito grande em novembro. Que eu me lembro. Que eu me lembro. Vamos ver 2024. 2024, dezembro de 2024. Até dezembro de 2024. Então, ó. Dezembro de 2023. Os R$ 200. Desceu para 202. 226, 278, 300, 407 em maio de 2024. Em dezembro de 2024, estava ganhando R$ 465 por mês. Galera, quando eu cheguei aqui em 250, em R$ 450 por mês, eu lembro que eu já estava tirando esse dinheiro para pagar a conta, internet e luz. Então, nessa época eu já estava cancelando as minhas contas de internet e luz com esse dinheiro, fora o meu salário normal. Ou seja, sempre me sobrava R$ 465 a mais para eu poder gastar com o que eu quisesse, seja para colocar gasolina no carro, para deixar de reserva para a próxima conta do outro mês, ou para eu comprar qualquer outra coisa, qualquer outra coisa. O meu erro, o meu erro, que inclusive eu vou falar mais pra frente, que me fez, cara, se eu tivesse continuado, eu teria ter ganhado muito mais. Meu erro foi retirar esse dinheiro
esses R$ 400 aqui que eu ganhava e gastar. Eu não diria que foi um erro, mas eu meio que gastava essas coisas com coisa boba. Não, além de, por exemplo, eu pagava as contas de casa, tudo mais. Só que como sobrava, em vez de eu reinvestir e deixar lá fluindo, eu pegava e comprava alguma coisa pra mim, comprava alguma coisa pra minha mãe, pra minha irmã e ficava por isso mesmo. Bom, vamos continuar aqui. 2025, dezembro de 2025. Ainda não chegou, estamos aqui hoje, né? Manteve 390, 434, 475, 490, R$ 577 em março. 500, 498, 527, 500, 500, 568, 289 em novembro. E em dezembro vai subir de novo, tá? Essa daqui é uma variação de hoje, desse ano, desse último ano. Então sempre mantive o mesmo tanto ainda. Só que os aportes desse ano, eu confesso que eu dei uma reduzida. Na verdade, eu adiantei. Eu adiantei uma porrada aqui nesses meses aqui, fevereiro e março. Eu adiantei acho que 5, 6 meses de investimento. Então eu investi tudo de uma vez. O que eu não achei muito certo. O certo seria eu ter mantido 1.000 a 1.000 a cada mês aqui. E aqui, nesses últimos 2 meses aqui, foi o que eu dei uma troca. Os fundos imobiliários por ações e comecei a investir mais em ações do que fundos imobiliários. Por isso que eu estou recebendo praticamente a mesma quantia desde o ano passado, os 400 a R$ 500. Não teve aquela duplicata tão grande como se tivesse, como teve nos 2 últimos anos. Então, por isso que tá pouco aqui, pouco não, né? Manteve, porque por isso que manteve nesses meses aqui, porque eu comecei a investir mais em ações do que em fundos imobiliários. Qual que é a minha realidade hoje? Hoje, é por isso que eu falo pra vocês, tipo assim, com esse dinheiro aqui, vocês poderiam estar separando pra muita coisa, muita coisa. Eu lembro que nessa época aqui que eu recebi os R$ 500 aqui, eu ia dar entrada num consórcio de uma moto que eu queria muito, uma Phaser 2025, e eu ia dar entrada nela num consórcio pagando esses R$ 500 aqui. Dava acho que 500 e pouco, alguma coisa assim. E eu ia conseguir pagar nos outros meses também, ó, tá vendo? Ia manter nos outros meses de boa. Só que eu não peguei a moto porque esse ano eu comecei a fazer faculdade. Então, o dinheiro que eu tô tirando daqui, eu tô usando para pagar a faculdade. Que gira em torno dos 400, R$ 500 também a parcela da faculdade. Ou seja, teoricamente, eu não estou pagando a faculdade. Teoricamente, eu não necessito pagar a faculdade. Porque eu posso tirar daqui e mandar para a faculdade. Então, tipo, o que eu quero dizer, eu não estou tirando do meu salário o que eu ganho hoje. Entendeu? Eu pago a faculdade sem precisar tirar do meu salário que eu ganho hoje. Vamos ver agora a evolução do meu patrimônio. Vou separar aqui em ano. Em 2022 foi o meu primeiro aporte que eu fiz, né? Em novembro lá de 2022 foi quando comecei, dezembro, né? R$ 6.300 era o que eu tinha. Eu sempre fui muito bom em guardar dinheiro para comprar coisa grande, tipo assim, o meu PC foi eu que comprei, meu celular sempre era eu que comprava, ainda eu compro, né? Mas nessa época era eu que comprava também. E eu sempre fui muito bom em guardar dinheiro. Só que nessa época aqui foi quando eu comecei a investir. Quando eu estudei e quando eu comecei a investir. Em 2024, eu fui investindo 1.100, 1.100, 1.100, 1.100 todos os meses. Todos os meses. Em 2023, eu tava com R$ 25.200. Mantive sempre 1.100, 1.100, 1.100. Por isso que eu falo que eu fiz uma certa cagada, entre aspas. Por quê? Teoricamente eu não necessitaria ter retirado aqueles R$ 500 de dividendo e poderia ter mantido os R$ 500 e ter reinvestido eles. Porque
Agora, no de hoje, eu teria muito mais dinheiro, muito mais aporte do que eu teria antes, de acúmulo, tô falando. Então, 2023, 25 mil reais. Em 2024, 47.900 reais. Sempre mantendo os investimentos. Investindo R$ 1.000, 1.100, 1.100, 1.100. Um mês ou outro, que nem quando eu recebia 13º, normalmente eu colocava 50% do 13º aqui, ou às vezes 100% do 13º aqui. Dependia muito da situação. E aí eu pegava qualquer coisinha que sobrava mais também, R$ 100, R$ 200 a mais, eu comprava, pegava e colocava aí. Então, em 2024, 47 mil reais. Em 2025, 60 mil reais. Isso hoje, novembro, investimento, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Sempre mantive os aportes de 1.100, 1.100, 1.100. Isso acho que foi o que me ajudou, porque era o que eu podia, era o que eu podia, era o que eu tinha e eu apliquei. A única coisa que eu digo que eu errei mesmo foi essa parte de não ter reinvestido os dividendos, que hoje provavelmente eu teria muito mais dinheiro. E outra coisa que eu errei, de certa forma, foi não ter aportado também para ações. Todo esse tempo foi só fundo imobiliário, fundo imobiliário, fundo imobiliário. Até o ano passado, até 2025 aqui, né, esse ano foi sempre fundo imobiliário. Vou mostrar aqui para vocês em meses como é que tá. Esse de 2025 foi um ano muito bom até. Foi um ano muito bom por eu não ter aportado tanto, né? Porque aqui, ó, em fevereiro de 2025 foi quando eu fiz um aporte muito grande, que eu adiantei 3 meses, 4, 5 meses seguidos. Foi aqui que eu fiz um aporte muito grande. Ó, de 45 foi para 50 mil reais. Então, eu acho que já tinha adiantado 5 meses aqui. Porque eu passei por uns problemas aí e eu sabia que não ia ter dinheiro nos próximos meses. Então, eu já adiantei uns 4 meses para eu poder ficar tranquilo nos próximos. Mas ainda assim, tentei manter o máximo possível os R$ 1.000 a mais, R$ 1.000 a mais, R$ 1.000 a mais, R$ 1.000 a mais, tá vendo? É, Isso foi a minha realidade, galera. Tipo, cada um tem a sua realidade. O que eu tô passando para vocês aqui é um conhecimento que eu adquiri, tá? Se você, sendo iniciante, quer aprender a investir ou já sendo investidor e quer aumentar o seu patrimônio, duplicar, eu vou criar um curso para vocês, tá? Explicando como é que funciona, explicando o passo a passo, o certinho, como que eu faço, como que eu escolho minhas ações, como que eu escolho meus fundos imobiliários, como que eu analiso tudo antes de comprar. Uma planilha, eu tenho uma planilha montada que eu uso todo mês para fazer os aportes e eu vou criar um curso para vocês. Eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do meu canal do Telegram, que lá eu posto todo o que está acontecendo com a minha carteira também, de forma semanal, mensal, às vezes até diariamente, do que acontece, do quanto que eu recebo, do que eu recebo de cada, para vocês poderem acompanhar também. Bom, é isso, galera. É isso que eu queria falar para vocês. Acho que o vídeo ficou um pouco até longo, mas acho que deu para explicar muito bem como que eu fiz para chegar nos meus 60 mil reais em 3 anos. Mostrar um pouco da realidade do que acontece quando você é investidor, quando você começa a investir. Mostrar que realmente funciona, que se você manter a disciplina, manter a constância e seguir com isso mesmo, você pode chegar muito longe, mesmo recebendo pouco, mesmo não recebendo nada, né, trabalhando para isso acontecer, tá bom? Então, muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, envia para seus amigos, envia para seus colegas que querem também começar a investir. Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!